E aí, galera, tudo bem? Tem alguém aí? Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Normalmente, um hipotético palestrante é hipotético. Ele estava palestrando e tinha alguém na plateia, numa segunda noite, que estava dormindo. E aí ele foi e falou pro cara da plateia, olha, o cara que estava do lado do que estava dormindo, acorda esse cara aí que está aí do seu lado. Aí ele falou, eu não, você que fez ele dormir, vem você e acorde. Para isso não acontecer, eu queria sua ajuda. Você pode me ajudar? Pode me ajudar, gente? Tá, eu vou falar assim, tá ligado? E você vai bater palma e falar rá. Vamos treinar? Tá ligado? Gente, se eu tivesse dormindo com isso aí, eu não acordava, não. Tá ligado? Aê, obrigado, gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que os devs gostam muito, né? Teste. Quem é dev Java aí? Aê. Vocês gostam muito, né, de escrever teste? Tem uns que sim. Não, fala a verdade. Quem gosta de escrever teste aqui? Você que está em casa aí também, ó. Pode falar aí que eu estou vendo os comentários aqui também. Você que gosta de escrever teste aí unitário. Eu estou falando especificamente só de teste unitário, tá? No teste de integração, no outro teste não. Teste unitário. Quem gosta de escrever teste unitário aqui? Agora, os mais sinceros. Quem não gosta de escrever teste? Obrigado pela sinceridade aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre qual é o objetivo do teste unitário, por que a gente utiliza testes unitários, para que a gente utiliza teste unitário. Cobertura vale a pena ou não vale? Por que a gente é obrigado a colocar 80% de cobertura? Não sei quem é que é obrigado a colocar cobertura no sonar. Ah, não, eu tenho que ser 80%, senão nem passa na esteira de deploy. Pois é. Então, eu vou falar um pouquinho sobre se isso vale a pena, se não vale. Um exemplo real, né? Porque não adianta nada eu vir falar aqui para vocês e não mostrar um exemplo real. E um exemplo do que eu escrevi, tá? Como melhorar os seus testes e criar software confiável de verdade. Bom, então, para que servem os testes unitários? Para falhar. Como assim, Nathaniel? Se você faz uma feature nova e o seu teste unitário, ali, você altera uma feature, você está alterando uma feature, e já existia 100% de cobertura naquela feature que foi alterada. Se ela não quebrar, significa que o seu teste está muito bem escrito, é ou não é? Não, gente. Significa que seu teste está mal escrito. Era para ter quebrado aquele teste. Porque se você faz alguma alteração, aquela alteração tem que refletir no seu teste. Não estou falando de uma nova feature, estou falando de uma alteração de uma feature já existente. Então, o seu teste unitário ele precisa quebrar. Para que, Nathaniel, que ele tem que quebrar? Para te avisar que teve uma alteração. É exatamente esse o objetivo do teste unitário. O objetivo de você criar o teste unitário é para ele te avisar. Ah, beleza. Então, qual é o alvo do meu teste, Nathaniel? O alvo do seu teste é que você cubra ali os cenários do que você está codificando, do negócio que você está codificando. Ah, não, mas eu estou passando pela linha. Gente, só passar na linha ali do seu código não adianta nada. Quantos aqui já ouviram aquela frasinha que todo mundo gosta de falar, né? Terminei, só falta testar. Eu já falei essa frase tantas vezes, gente, que eu fico até com vergonha. É muito, 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 muito. Eu falo isso. Até hoje eu ainda falo. Gente, não, tá faltando um testezinho aqui, né? Pra gente subir na esteira do sonar. Tem que fazer o teste unitário. Bom, quantos de nós já não ouvimos essa frase? E é muito comum a gente ouvir essa frase. Mas será que cobertura vale a pena mesmo? Eu tenho 80% de cobertura, ter um sonar bonito ali, tá com um sonar em dia. Será que vale a pena? Bom, o que você me diria se você visse um sonar dessa forma aqui? Eu quero a resposta de vocês aí. Vocês estão conseguindo ver? Pessoal que está em casa aí também. O que vocês me diriam se vocês vissem um sonar assim, gente? Tá suspeito, ó, muito bom. O que mais, gente? Quem não está vendo aí, 90% de cobertura, 250 testes unitários, 0% de duplicação de código. O que vocês achariam desse sonar aí? Bom demais para ser verdade, muito bom. Isso aí. Bom, esse aqui é um projeto meu, pessoal meu, tá lá no GitHub, e tem realmente essa cobertura, tá? Eu rodei o sonar local, tem essa cobertura. É um projeto real. Vou falar aqui de teste unitário e não vou ser exemplo.
Como é que pode, né? Aí, esse como é um exemplo real, aí eu rodo o teste de mutação nele, ó. O que é o teste de mutação, Nathaniel? O teste de mutação, ele vai fazer uma mudança no seu código, ele vai fazer um teste mutante. O que é isso, Nathaniel? Vou explicar um pouquinho mais detalhado. Ele vai trocar o seu código que você implementou por outros códigos, e aí ele vai ver se seu teste continua passando. Lembra do que eu falei no início? Seu teste, ele tem que, se for alterado alguma coisa na feature que você escreveu, ele tem que quebrar ou não? Sim. Tá ligado? Tá ligado? Aí, é porque já tinha gente dormindo, né? Ó, ele tem que quebrar. E se ele não quebrou, tem alguma coisa de errado. E aí o teste mutante, o que ele faz? Aqui tem uma biblioteca chamada pytest, é muito fácil de rodar. E aí a gente roda essa biblioteca, ela vai fazendo os testes mutantes. E ela vai fazendo os testes mutantes na nossa aplicação e roda o teste unitário. Opa, eu alterei um if aqui e esse cara passou? Não pode errado. Aqui, ó, aquele sonar lindão tinha um monte de linha coberta, mas o que realmente estava testado é pouco código, ou seja, não tinha muito código testado realmente, tá? Aqui é as linhas, as colunas, na verdade, que me mostram aqui o quanto eu fiz um projeto muito ruim, né? Ó, um dos exemplos aqui. Aí não vem me falar, não, mas você está fazendo uma consulta dentro de um for, Nathaniel. É que eu não estou falando de performance, eu estou falando de teste unitário, né? Então, o que ele está dizendo aqui nesse relatório? Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu remover a linha 20, se eu remover a linha 26 e a 27, seu teste continua passando. Aí o que ele vê, ou seja, essa classe, ela estava 100% coberta. Era o 100% do sonar ali, ó. Por quê? Porque passa ali naquela linha, mas não está 100% coberto porque eu não estou testando de fato. Se alguém apagar essa linha, meu teste continua passando. E ainda tem desenvolvedor, que eu era assim, tá? Que fica feliz quando faz uma alteração na funcionalidade e o teste não quebra, né? Ah, pelo menos não vou precisar escrever mais teste. Não quebrou, já não estava confiável, não vai ser por causa de mim que vai ficar confiável. E aí eu tenho outro exemplo aqui do pytest. Isso aqui é um relatório, tá? Que o pytest dá pra gente. Ele faz o teste de mutação e entrega esse relatóriozinho pra gente. Aí tá ali, ó. Se eu apagar a linha da 22 até a 26, o meu teste continua passando. Ou seja, se alguém vem aqui e apaga uma dessas linhas aí, muda alguma coisa no meu sistema, não salva mais um dado específico que tinha que salvar, e meu teste nem me avisou, ó. Ó que beleza. Esse teste tá muito eficiente, né? Só que não. Então a gente tem que cuidar dos testes. E por que o teste de mutação ele pode nos ajudar? Porque ele mostra ali, de fato, onde você não está cobrindo. Porque só o teste unitário, só a cobertura do sonar, por si só, não vale a pena. A gente tem que evangelizar os nossos desenvolvedores que o teste vai ajudar a ele mesmo. Eu tenho um curso na Udemy de teste unitário. Nathaniel, você fez esse curso para ganhar muito dinheiro? Não, para evangelizar os outros, porque ninguém quer saber de teste, não. Mas é para demonstrar a importância. Eu gosto de palestrar sobre teste, por quê? Porque eu já fui aquele desenvolvedor que gostava quando o teste passava depois de uma alteração minha. Eu já fui aquele desenvolvedor que, tá com 80% funcionar? Tá ótimo. Vai passar no deploy, vai passar na esteira, não tenho que me preocupar com o teste. A partir do momento que eu entendi que os meus testes influenciam diretamente na qualidade do código que eu estou escrevendo, e às vezes, quando está difícil eu escrever o teste, eu até repenso a forma com que eu implementei. Porque talvez a implementação não está tão boa assim, se está difícil de testar. Então, o teste de mutação é muito útil para isso, tá? Tá, e quando você escreve bons testes, você não está ajudando só a sua equipe, só o seu time. Você está ajudando a si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já várias vezes coloquei algum comentário no meu código falando: meu eu do futuro, me perdoe, hoje é um domingo, 23 horas, isso foi o que deu para comitar. E comitei. Mas quando a gente pensa em escrever um código com qualidade, com testes, a gente está ajudando não só o nosso time, mas também a nós mesmos, porque nós vamos manter esse código. Aí a gente pode usar aquela velha frase do Uncle Bob, né? Que a regra de escoteiro, sempre deixe melhor do que quando você encontrou. Tá, mas como que eu posso, então, melhorar os meus testes, Nathaniel? Como que eu faço isso? Os testes de mutação, se a gente for colocar ele numa esteira de deploy, ele é caro. Por quê? Porque ele demora. Dependendo do projeto, pode demorar de 2, 5 minutos, 10 minutos para rodar
projeto inteiro de teste de mutação. Isso que é Java, viu? Se você for para JavaScript, você vai se dar mal, porque é 37 horas. Eu tinha um projeto em Node ali que era 37 horas para rodar se não me engano, a lib era Striker, que era o Strike Mutator, que era a lib que eu fazia os testes de mutação. Era terrível. Utilize, por exemplo, o teste de mutação no Code Review. Eu tenho um exemplo prático no meu time. Atualmente eu trabalho como Tech Lead. E no meu time, todo o meu time fez um acordo de que o Code Review, um dos checklists do Code Review, é baixar o código da branch para a máquina e fazer o teste de mutação daquelas alterações que foram feitas no Code Review. Olha o diff do Code Review, faz ali nos pacotes o teste de mutação e verifica se está tudo testado direito. Porque aí nós nos forçamos a escrever bons testes. Estou evangelizando meu time já está apresentando isso também em todo o banco que eu estou trabalhando, e aí a gente está tentando levar a palavra do Senhor, ou a palavra do teste unitário, né? Criar software confiável de verdade só vai depender de você. Então, às vezes a gente fica colocando a culpa nos outros. Não, eu cheguei aqui, esse sistema está horrível. Quantos aqui já tiveram vontade de jogar um sistema fora e construir de novo, levantar além de mim? É comum isso, né, esse sentimento? Agora, quantos de vocês já despertaram esse sentimento nos outros? Você olha assim, rapaz, aquele sistema que eu fiz, quem pegou ele? Tá no sal. Quantos de nós já não fizemos isso, né? Então, às vezes, em coisas simples, como o teste unitário, a gente deixa o nosso sistema mais manutenível e com uma qualidade maior. Só depende de nós. E aí, a gente tem essa oportunidade no Code Review, por exemplo. É caro você fazer um teste de mutação? Então aproveita o processo de Code Review. Cria isso, um processo de Code Review ali, coloca um checklist, coloca um combinado com o seu time, e aí você vai melhorar ali a qualidade do seu código, beleza? E agora eu vou me apresentar de fato quem sou eu, que eu acho que o importante mesmo é o conteúdo. Eu sou o Nathaniel Paiva, líder de engenharia, atualmente eu trabalho na CWI, já trabalhei para diversos bancos, trabalhei Banco do Brasil, Itaú, Caixa, atualmente trabalho para o Banco BV e gosto muito de liderar times, fazer com que a performance dos times melhorem, fazer com que a gente crie códigos com mais qualidade. E no meu tempo livre também gosto de ensinar, gosto de criar cursos gratuitos. Meus cursos, eu tenho 54 mil alunos na Udemy, gente. Não estou rico, não. Ainda tenho que trabalhar para ganhar dinheiro ali na CWI, mas eu gosto de distribuir curso gratuito. Quem quiser curso gratuito, é só acessar o meu Instagram aí, @NathanielTech, e mandar uma mensagem lá no direct. E pelo amor de Deus, né? Me siga pelo menos, né? Eu vou te dar um curso de graça. Você vai lá e me siga. Eu tenho mais de 20 cursos na Udemy. Tem curso de Spring, tem curso de Quarkus, tem curso de teste unitário, tem curso de arquitetura hexagonal, enfim, tem orientação a objeto para quem está começando, tem lógica de programação. Quem quiser, estou disponível aí. Gosto muito também de compartilhar conhecimento. E é isso, galera. Tenho especialmente nessa palestra, você que está aí assistindo em casa também, você que está aqui, me manda o direct que eu já te mando o curso de testes unitários, importam? Porque aí lá você vai ver eu rodando a biblioteca do PyTest e mostrando como que a gente pode utilizar o teste de mutação de fato. Então, aqui eu só mostrei para vocês os relatórios. Lá no curso eu mostro como você consegue rodar isso na sua máquina e aí você vai melhorar a qualidade ali do seu projeto. Beleza? Então é isso. Perguntas? Ninguém tem pergunta, gente? Então a palestra foi ruim, né? Eu tenho uma pergunta, porque assim. A minha pergunta é acerca do... Tá, vamos lá. Você disse, por exemplo, que gosta de colocar no processo de code review o tempo de execução de teste de mutação. Que tipos de métrica você coleta para poder provar para o time de negócios que isso vale a pena? Porque, no fim das contas, eles só vão provar, você demorar para entregar, se você provar que isso vale a pena, né? Sim. Então, como você tem provado isso? Tá. Uma grande prova que a gente pode fazer é os problemas que ocorrem por causa disso. E a gente, por exemplo, a gente publica features, às vezes, que podem acontecer defeitos. E a previsão desses defeitos nos ajuda. Então, a forma de eu negociar com o time de gestão, na verdade, é mais com o PO, que é o... Eu falo, olha, a gente precisa fazer esse processo de code review. E, graças a Deus, aonde eu trabalho em específico, o PO ele não entra em detalhes de implementação. Porque, realmente, demora um pouquinho a mais. Mas não é tão a mais quando você habitua o time a fazer isso. E eu gosto muito de um trecho que o Uncle Bob fala... Eita,
que a bateria foi embora. Eu gosto muito de um trecho que o Uncle Bob fala sobre um exemplo de cirurgião. O cirurgião, quando ele fala no livro dele, né? Não lembro se é arquitetura limpa ou se é o código limpo, mas é um dos dois. Ele fala o seguinte, dá um exemplo de nós como desenvolvedores tínhamos que ser como cirurgião. O cirurgião, se alguém chegar para ele e falar, olha, você demora muito de lavar suas mãos, não quero que você lave suas mãos quando você for fazer a cirurgia em mim, porque você demora demais, eu quero essa cirurgia rápida. O cirurgião jamais vai fazer isso, porque ele sabe que ele vai comprometer sua vida. Ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai acontecer uma infecção, pode acontecer uma infecção e etc. Nós, desenvolvedores, a gente tem que tomar consciência de que se nós não fizermos um software de qualidade, quem vai ser prejudicado é exatamente o cliente na ponta final. E o que eu levo como experiência durante a minha jornada é que muitas vezes não é porque a gente não quer criar um código de qualidade, é porque a gente às vezes não sabe. E aí a gente leva isso para o time e fala, não, vai demorar muito a mais, vai demorar isso. Então, assim, quando você tem um hábito de escrever testes unitários, realmente, eu não sou injusto aqui, realmente gasta um tempinho a mais. Mas esse tempinho a mais vai ser compensado a médio e longo prazo. Então, assim, eu consigo conscientizar isso nos meus times. Então, o PO, ele não entra em detalhe de implementação nos meus times. Quem cuida do detalhe de implementação sou eu. Então, como eu incentivo os meus times a fazer isso, não, beleza. Qualquer prazo que a gente der aqui, e eu acho que é um ponto importante, prazos em estimativas, a gente sempre fala o seguinte, olha, para fazer essa feature é tanto, mas já está contando com o teste unitário. Não pode tirar o teste unitário. É porque eu acho que um grande erro nosso, ao longo do tempo, era separar as duas coisas. Não, eu gasto 8 horas para fazer sem teste e mais 4 horas para fazer com teste. Então, você gasta 12, ponto. Não tem que falar que gasta... É a sua cirurgia. A minha cirurgia, eu gasto tanto, ponto. Para fazer essa feature nova, a gente gasta 12 horas, ponto. É isso. Obrigado pela pergunta. Opa, vamos para as perguntas do chat aí. Pergunta, como balancear entre testes unitários e testes de integração? Então, Leonardo, obrigado aí pela pergunta. Eu estou ainda no estágio de evangelizar as pessoas sobre testes unitários, embora seja a base, eu ainda acho que a base ainda não está boa, em vários times que eu já trabalhei. Não sei vocês, mas eu já trabalhei em vários contextos, de vários bancos, e a maioria das pessoas se preocupam com a cobertura e não com a qualidade do software que está sendo escrito. Isso falando em testes unitários, que é a base. Quando a gente sobe um pouco para testes de integração, ele vai te ajudar em coisas que o teste unitário não consegue te ajudar. Então, ele vai melhorar, por exemplo, quando você trabalha com muitos microserviços, eu acho que vale a pena demais você utilizar ali testes de integração e balancear esses dois. Mas eu ainda estou num nível que, no meu time lá, a gente tem testes de integração, sim, mas eu ainda acho que a gente está pecando na base. A base da pirâmide, que é os testes unitários, ainda não está sendo bem feita. E aí, com isso, a gente vai evoluindo para outros testes. O teste de integração, inclusive, tem um cara muito bom que fala sobre teste de integração, que chama-se Rafael Ponte. Ele evangeliza muito sobre isso, que não adianta só a gente fazer teste unitário, e eu reconheço isso, não adianta só o teste unitário, eu acho que o teste de integração é muito importante também, principalmente em contextos de microserviço. Se você for escrever, seja com Spring Boot, seja com Quarkus, só teste unitário, você não vai cobrir todos os cenários ali de integração que você precisa. E aí vem depois uma outra evolução, que é os testes de end-to-end, que é o topo ali da pirâmide, né? Mas o balanceamento, que é a pergunta que tu fez aí, Leonardo, eu normalmente tento incentivar o meu time mais nos testes unitários, que é um ponto que eu acho que precisa se evoluir. Depois a gente vai incentivando o teste de integração, que não é um ponto que eu ainda estou trabalhando nos meus times, tá? Qual a outra pergunta? Anderson, a gente consegue especificar quais tipos de teste de mutação essa ferramenta roda? Valores, limite, alterações de operadores, etc. Porque muitas mutações podem ser custosas, mas não oferecendo tanto ganho. Consegue, tem parâmetros ali no P-Test para você, inclusive, se você quiser limitar um pacote específico. Eu quero limitar um pacote, mesmo que eu quero usar todos os tipos de teste mutante, você consegue parametrizar essa ferramenta, tá? Tanto os tipos de teste mutante, quanto os pacotes de
de classes que você quer testar nesse teste mutante. Então, você consegue, sim, ali no PyTest. As outras ferramentas com Node e C# eu não sei, mas PyTest eu sei que dá. Mais alguma pergunta? Vale a pena implementar testes unitários em legado monolítico com vários módulos? Eu já trabalhei nesse cenário e, assim, é complicado. Eu acho que a gente tem que analisar muito o contexto. Nesse cenário de um sistema muito grande, monolítico, com muitos anos que ele foi construído, eu, particularmente, eu não escrevi testes unitários quando eu estava nesse cenário. Não adianta que eu sei, pode ter falar, não, eu escrevi. Na minha visão, no cenário que eu estava, não valia a pena, porque aquele software já estava em questão de troca. Ele já estava, a gente já estava criando outro para substituir ele. A gente só estava ali apagando incêndio com ele. Agora, se você tem um software monolito, mas que seja legado e que vai continuar sendo mantido, aí vale a pena você usar a regrinha de escoteiro, de deixar aquele ponto do código melhor do que você encontrou. Eu acho que vale muito a pena, sim. Obrigado pela pergunta aí, viu, Álvaro? Alguém mais? Não? Então, só quero dizer muito obrigado.